Prezados irmãos e irmãs, eu sou o Padre Tomás, sacerdote aqui da Diocese de Petrópolis e vigário na paróquia de São Pedro, em Pedro do Rio, no município de Petrópolis. E nesta Sexta-feira Santa, eu venho compartilhar com vocês um pouquinho, uma pequena reflexão sobre o tema do pecado. Hoje nós rezamos com toda a Igreja que o Cristo morreu pelos nossos pecados. E muitas vezes, quando somos questionados sobre o que é um pecado, nós buscamos uma definição aqui, uma definição ali, e não sabemos muitas vezes definir com precisão o que é esta realidade. A tradição teológica da Igreja sempre buscou, no modo como Santo Agostinho definiu o que é pecado, para poder assim afirmar. Santo Tomás de Aquino vai usar a definição de Santo Agostinho e o próprio Catecismo da Igreja também bebe nessa definição. A definição do bispo de Hipona, Santo Agostinho, é muito simples. Pecado é um ato ou uma palavra ou um desejo contrário à lei eterna. Um ato, uma palavra ou um desejo contrário à lei eterna. Mas para entendermos bem o que Santo Agostinho quis dizer com isso, nós temos que dividir essa definição em duas partes. A primeira é um ato humano, ou seja, deve ser um ato livre, um ato que acontece na liberdade, com suficiente advertência, ou seja, eu sei que eu estou fazendo isso, e com um suficiente consentimento. Eu quero fazer isso. Nós devemos ser livres, devemos saber o que estamos fazendo e querendo fazer aquilo. Isso definimos ato humano. E ser contrário à lei eterna, em termos gerais, podemos dizer que é um ato humano que age de maneira contrária à regra moral. Portanto, é um ato humano que vai contra a reta razão ou vai contra qualquer lei, seja a lei humana, seja a lei civil, seja a lei eclesiástica. E por que Santo Agostinho, então, para definir o pecado, ele usa simplesmente um ato, uma palavra ou um desejo contrário à lei eterna? Primeiro, porque Santo Agostinho quer nos mostrar que a lei eterna, a lei de Deus, ela é o fundamento último de todas as leis. Todas as leis verdadeiras, que são leis justas, que são leis racionais, essas leis têm o seu fundamento na lei eterna, na lei de Deus. Então podemos dizer que virtualmente a lei de Deus, a lei eterna, contém todas as outras leis. Por isso que Santo Agostinho usa simplesmente o termo lei eterna. E também para poder nos mostrar que quando nós transgredimos qualquer exigência moral, o homem fica em uma posição negativa diante de Deus. Então, sendo assim, nós já definimos o que é o pecado, pautando sobretudo na tradição de Santo Agostinho. Passemos agora ao tema dos efeitos do pecado. Quais que são os efeitos que o pecado deixa em nossa alma? O primeiro efeito do pecado é a exclusão da amizade com Deus. Quando o pecado é grave, quando o pecado é mortal, o pecado nos priva da vida sobrenatural da graça. Priva-nos da vida sobrenatural da graça santificante. Este é o primeiro dos efeitos do pecado. O segundo, ele vai influenciar nas nossas diversas relações humanas. Primeiro, já influenciou na nossa relação com Deus. Estamos privados da vida sobrenatural da graça. Estamos excluídos da amizade com Deus. É por isso que Adão, no paraíso, quando peca, ele se esconde de Deus, para mostrar justamente essa realidade, que nós estamos privados da vida sobrenatural da graça.
E o pecado também influi na nossa relação conosco mesmos. Na relação que a pessoa tem consigo, o pecado também vai influenciar. Por isso que no paraíso, quando Adão pecou, ele viu que ele estava nu, porque a relação que ele tinha com ele mesmo, se podemos dizer assim, ficou um pouco confusa. E nessa relação confusa que a pessoa tem com ela mesma, surgem os diversos conflitos internos. E como Deus, que é bondade infinita e consegue extrair um bem de uma realidade que não é boa, desses conflitos internos que surgem no homem devido ao pecado, um dos conflitos internos, que é o chamado remorso, desse conflito interno, o próprio Deus, bondade infinita, pode extrair um bem. Daquele remorso pode surgir o arrependimento. Esse remorso pode incitar ao arrependimento. O pecado interfere na nossa relação com Deus, conosco e também na nossa relação com o próximo. O pecado ele vai interferir na vida eclesial e na vida civil. Nós sabemos que o pecado grave afasta o pecador da sua comunhão com a igreja. E afastando o pecador dessa comunhão, acontece uma desordem no corpo místico de Cristo. Nós, na igreja, somos unidos pela caridade, que também sofre com o pecado mortal, e essa caridade que nos une vai sofrendo também as consequências do pecado mortal. A nossa relação entre nós no corpo de Cristo vai ficar em desordem. Por isso que a vida eclesial e a vida civil também sofre com o pecado grave. O dogma da comunhão dos santos é claro ao nos ensinar que existe sim uma influência no modo de agir de cada pessoa, bem ou mal, em todo o corpo místico de Cristo. Agora passemos ao tema do pecado como uma ofensa a Deus. Nós sabemos que o pecado, ele atinge primeiramente a natureza humana. Mas, de certo modo, o pecado também atinge Deus e também ofende Deus. Mas de uma maneira totalmente diferente do que ocorre com a natureza humana. Na natureza humana, o pecado deixa ferida. O pecado deixa uma marca. Na natureza divina, quando a pessoa peca e ofende a Deus, nada acontece. Deus não sofre com isso em sua natureza. Deus não perde nem ganha nada quando a pessoa aqui na terra peca e ofende ao seu coração tão bondoso. E como então podemos dizer que o pecado ofende Deus? Dom Estevão nos ensina que o pecado ofende o próprio Deus justamente pelo fato de Deus ser o sumo bem, de Deus ser o bem supremo. Quando uma pessoa peca, a pessoa está colocando um bem inferior acima do sumo bem, acima do bem supremo, que é o próprio Deus. Aí Deus se vê ofendido no seu direito de sumo bem. É assim que podemos dizer que o pecado ofende o próprio Deus. E hoje, ao celebrarmos a paixão do Senhor, a morte do Senhor, nós devemos ter claro diante dos nossos olhos que no alto da cruz, de uma forma definitiva, o Senhor Jesus venceu o pecado e venceu a morte. Então, quando olharmos para a cruz no dia de hoje, devemos ter essa alegria incontida. Nós fomos salvos pelo sangue do nosso Redentor. E que esse mesmo Senhor Jesus, que hoje sofre e morre por nós, possa abençoar a todos e as vossas famílias.